vamos demonstrar que U, V e W é LD, C e somente C, um dos vetores é gerado pelos outros dois. Vamos começar fazendo então a implicação nesse sentido. Ou seja, suponha U, VW, LD. Temos que concluir que um desses vetores, ou U, ou V, ou W, é gerado pelos outros dois. Consideramos então dois casos. Primeiro é que se o V LI segue da proposição da aula anterior que se o V é LI e o VW é LD, então W é gerado por U e V. Outro caso, se o V é LD. Nesse caso, então, U é igual a um escalar V, lambda V, ou V é igual a um escalar μ, U. Mas então, U é igual a lambda V mais 0W, e nesse caso o U é gerado por V e por W. No segundo caso, então, V é igual a μ U mais 0W, e nesse caso, então, o V é gerado por U e por W. Então, o VW é LD. Então, concluímos que um dos vetores, ou U, ou V, ou W, é gerado pelos outros dois. Vamos fazer a implicação recíproca. Ou seja, suponha que um dos vetores é gerado pelos outros dois. E temos que concluir que o VW é LD. Qual é gerado pelos outros dois? A gente supõe, por exemplo, escolhe, sem perda de generalidade, que o W, por exemplo, é gerado por U e V. Ou seja, W é igual a alfa U mais beta V para escalares alfa e beta. Novamente, vamos considerar as duas situações. O V LI ou o V LD. No caso, o V LI segue da proposição da aula passada também que o VW LD. Qual que era a proposição da aula passada? Que se o V era LI, então o VW é LD, C e somente C, o W é gerado por alfa 1 mais beta V. Segundo caso, o V LD. Nesse caso, se o V é LD, então U é paralelo a V. Consequentemente, U, V e W é LD. Por quê? Porque se U é paralelo a V e o W já é gerado por U e por V, então esses três vetores estão no mesmo plano. São coplanares, ou seja, U, VW é LD. Observação nessa proposição que tem uma leve diferença da proposição da aula anterior. Essa proposição diz que se o VW é LD, um dos vetores é gerado pelos outros dois, mas não diz qual e nem quantos. Pode ser que o U seja gerado por V e por W, pode ser que o V seja gerado por U e por W, e por aí vai.